Olá, tudo bem? Essa é uma história verdadeira, é uma história com H, e não uma história, né? Ou história. Correto é história, e não história, né? História, né? O que eu vou relatar aqui é uma história, ou história, né? O som do S, e não do X. Pequeno restaurante e humilde que servia refeições no Rio de Janeiro. Tinha muitos clientes e o dono desse pequeno restaurante que vendia refeições, principalmente o tal e famoso, popularmente conhecido como PF, né? Não é Polícia Federal, não, é prato feito. Esse dono desse restaurante trabalhava com a família e alguns funcionários e vendiam muitas refeições por dia. E os principais clientes que eram fiéis desse estabelecimento comercial legalizado no Rio de Janeiro eram cerca de 30 taxistas que tinham um ponto em frente, na porta desse pequeno restaurante no Rio de Janeiro. E o dono do restaurante e a família sempre iam e vinham de casa para o trabalho com esses taxistas, porque eram conhecidos, né? A melhor opção é sempre fazer negócios com conhecidos. E quando surgiu os motoristas prestando serviço da profissão de taxista no Brasil, esse dono desse pequeno restaurante conheceu e começou a usar e viu que era mais barato. Apenas isso. Era mais barato, é o que ele viu inicialmente nesse momento. E aí ele chegou para o pessoal lá do ponto de táxi, falou com os taxistas: olha, se vocês não fizerem pelo mesmo preço ou pelo mesmo valor, que eu prefiro falar o mesmo valor, que o ser humano tem valor e não preço, porque ser humano, o trabalhador, não é mercadoria, né? Preço é mercadoria. Então, os taxistas decidiram não fazer o mesmo valor dos motoristas que eram oferecidos pela empresa Uber. E desde aí, os taxistas decidiram também não comprar nenhuma refeição e nem nada ali naquele local. E o dono do restaurante, a família, todo dia ia e voltava de casa com um motorista oferecido pela Uber. E os taxistas explicaram que não fariam o mesmo valor porque no Brasil o Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal, determina que qualquer pessoa física ou jurídica preste serviço de transporte de cargas ou de pessoas, o veículo tem que estar licenciado na categoria aluguel. E o serviço privado de transporte individual de pessoas em veículos até 7 lugares é da profissão de taxista, de fato, desde a época dos egípcios, e de direito, porque uma lei federal em 2011 legalizou esse serviço em território brasileiro, que só pode ser prestado pela profissão de taxista. E houve a legalização desse serviço em 2018, eu acho, ou 2017. Do motorista fazer o mesmo serviço do taxista, porque até então, 2018, 2019, o projeto de lei tramitou de 2014 a 2015, o PL 5587, que foi transformado no PLC 28, e depois virou a lei
12.340 ou 13.740, um negócio assim, não estou lembrado do número. Mas enfim, voltando à história, né? O dono do restaurante só ficou indo e vindo com motorista de Uber. E os taxistas começaram a ter perdas, né? Prejuízos. Porque até então, até ser legalizado, era o exercício legal da profissão de taxista e muita gente foi presa no Brasil. E aí, a esposa de um desses taxistas ali do ponto, em frente ao restaurante, perdeu o emprego. E aí o marido teve a ideia de que a esposa dele vendesse refeições ali no ponto de táxi, em frente ao restaurante, de forma ilegal. E aí começou a vender refeições e o dono do restaurante a perder negócios e foi tirar satisfação com o taxista e com a esposa que estava ali vendendo, sobrevivendo. E aí o taxista respondeu da seguinte forma: é livre comércio, viva a liberdade, como você falou para mim. As pessoas precisam trabalhar. A minha esposa também precisa trabalhar. Moral da história que eu posso dizer para você que está ouvindo minhas humildes palavras. Quando a injustiça acontece com outras pessoas, muita gente não se importa. Mas quando acontece com a gente ou com alguém da nossa família, aí as coisas mudam. Então, você que está ouvindo as minhas humildes palavras, se importe quando você vê uma injustiça no outro, porque essa injustiça, indiretamente, um dia, pode acontecer com você também. Eu não sou contra nenhum trabalhador. E eu sou favorável que os motoristas de Uber se tornem taxistas. Mas eu sou contra uma pessoa fazer o serviço da outra profissão. Imagina você não precisar se formar em medicina, se capacitar, obtendo conhecimentos e poder ser médico, ser enfermeiro, ser advogado. Não, isso aí eu sou contra. Tem que ter ordem, tem que ter respeito. É só uma história verdadeira que aconteceu no Rio de Janeiro. Obrigado por você ter ouvido aqui minhas humildes palavras. Se importe e seja contra as injustiças, porque as injustiças, um dia, indiretamente, podem bater na sua porta também. Um abraço fraterno do Paulo Silva.